E aí pessoal, beleza? Então, para quem não me conhece, eu sou Ivan Magalhães, certo? A gente está aqui finalizando uma série de vídeos que a gente fez sobre como criar environments, né? Que são ambientes para games, certo? E aí a gente escolheu um cenário bem legal que é algo parecido com os túneis lá do Resident Evil 2, certo? E a gente já havia finalizado essa série, porém houve bastante dúvida na utilização dos materiais com relação à texturização, né, a criar o mapeamento dos objetos, certo? Que a gente utilizou o recurso Unwrap UVW, né, Unwarp, ou como você preferir chamar, certo? Mas enfim, o que acontece? Aquele processo, ele é o mais correto a se fazer, mas como a intenção dessa série aqui é deixar as coisas bem fáceis, bem básicas, para que você entenda o início ali desse mundo de criação de componentes para jogos, né, de assets para jogos. O que acontece? Eu vou ensinar aqui um outro modificador também bastante utilizado, certo? Mas a gente geralmente utiliza ele para objetos mais simples, certo? Como por exemplo a parede e o pallet aqui, certo? Ou qualquer outro objeto simples que tiver na nossa cena, certo? E você não vai precisar usar todo aquele processo de mapeamento UV do Unwarp VW, beleza? Então vamos lá então ver como é que funciona isso, certo? Primeiro eu vou, como vocês podem ver, né, eu já dei uma finalizada no meu projeto, está quase todo, na verdade eu já finalizei, né? Inclusive eu já até coloquei na Unity o projeto final, tá? Depois eu faço um vídeo mostrando como é que tá, certo? Mas primeiro vamos finalizar aqui. O que acontece? Eu vou tirar aqui High Quality, essas iluminações eu coloquei só para vocês verem mais ou menos como é que tá, certo? Não é o projeto, inclusive é só apertar a visualização aqui do topo para vocês terem uma ideia de como é que tá ficando. Deixa eu só ele atualizar um pouco. Olha lá, uma visão do topo do nosso cenário, ok? Bem bacana, né? Enfim, eu vou tirar isso aí. A minha intenção aqui não é mostrar o resultado final agora, até porque essa iluminação, como eu já disse, ela vai ser colocada na Unity, certo? Depois eu mostro o resultado final. Vou tirar aqui todas essas luzes que eu coloquei. Ok, o que mais aqui que eu vou tirar? Só isso mesmo. E, enfim, eu já fiz uma cópia aqui da parede, certo? Inclusive, pessoal, aqui eu não vou ensinar a criar o material, certo? Já existem os tutoriais logo acima, né, na nossa playlist, ensinando como é que cria o material. O material já está criado, é o mesmo, tá? Inclusive, isso é uma dúvida também de alguns alunos. O material tem a ver com o mapeamento. Se um tiver um, o outro não vai ter. Não, eles são correlacionados, né? Um necessita do outro para se comportar corretamente. Mas são duas coisas diferentes. A criação do material é você apertar M, né, para abrir o Slate Material. E aí você vem aqui e cria o material, né? Como a gente já tem ele criado aqui, ó. Certo? É um material que tem apenas uma textura simples, bem simples mesmo. Certo? Agora, como esse material, né, essa textura que eu criei vai se comportar no modelo tridimensional, é que é o segredo. Você precisa mapear, certo? Desse lado esquerdo, olha, ele já sofreu mapeamento. Você vê que os tijolinhos estão tudo certinhos, não tem nada esticado. Mas já aqui, nessa outra parede, não. Você veja que eu apliquei o mesmo material nas duas paredes, só que essa aqui está toda distorcida. Por quê? Porque essa aqui, ela não está mapeada, tá? Não foi criado o mapeamento dessa parede. E é justamente isso que eu vou mostrar de uma forma mais simples, certo? Para coisas assim um pouco mais simples. A gente usa muito isso na arquitetura, fazer parede, porta, janela, certo? Você não ficar fazendo um Unwrap VW, apesar de ser o melhor recurso, a gente pode usar isso aqui também de uma forma mais rápida, veloz, beleza? Ok, então como é que funciona esse processo? Eu vou apertar F4 para a gente poder ver as edges e vou isolar aqui, ó, nesse quadradinho, certo? Vou isolar aqui, pronto, isolei, fiquei só com a minha parede. Eu vou centralizar ela ali, não importa muito centralizar, mas eu vou centralizar porque eu quero. Beleza? Show de bola. A partir disso, funciona da seguinte maneira. Você vai ter que selecionar, certo, os polígonos que você quer consertar aquela textura, certo? Então, imagina só.
se eu tivesse, por exemplo, no Photoshop e eu quisesse reescalonar esse pedaço aqui da parede, o que é que eu deveria fazer? Então eu teria que fazer uma seleção, apertar Ctrl T e depois fazer a modificação de escala, correto? No 3D, no 3ds Max é exatamente do mesmo jeito, só que o caminho, né, o local onde vai ficar esse percurso é que é diferente, ok? Então como é que funciona? Qualquer seleção dentro do 3ds Max, ela acontece dentro do painel Modify, certo? E eu tenho exatamente 5 formas de seleção, tá? Seleção de vértex, linha, borda e polígono, e ainda do elemento, só que aqui eu vou usar o polígono, certo? Veja só, eu vou selecionar os polígonos que eu quero escalonar, certo? Então, por exemplo, este, seguro Ctrl, este e este, beleza? Eu poderia selecionar todos os que estão no mesmo ângulo dele, ó. Então essa parede, eu poderia já pegar essa aqui também, ó. Depois pegar essa, depois pegar essa, porque como elas estão no mesmo ângulo, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ele tem exatamente a mesma angulação, certo? Ou então os mesmos valores lá no vetor, eu posso fazer todas ao mesmo tempo. A mesma coisa aqui de cima, eu posso fazer todas essas aqui de cima ao mesmo tempo. Posso selecionar tudinho e fazer a alteração ali de cima ao mesmo tempo. Porém, eu vou fazer de um por um aqui para ficar mais didático e você conseguir entender melhor, certo? Quer ver? Vamos lá, vou selecionar essa parede aqui apenas. Então, selecionei 3 polígonos e agora eu vou vir aqui, ó, em Modify List. Em vez de colocar Unwrap ou VW, você vê que toda vez que eu falo esse nome eu me embolo todinho, mas infelizmente é um nome bem complexo, ó. Veja só, nunca consegui falar esse nome corretamente. Unwarp. Tá aqui, ó. Unwarp, o VW, beleza? Mas eu não vou usar esse, vou mostrar como é que faz com o VW Map, certo? Então lembre-se, eu estava com os 3 polígonos selecionados e apliquei o VW Map. Olha o que aconteceu. Já alterou, né? Não está do jeito que a gente quer, mas já alterou. E veja que ele alterou independente dos outros. Por quê? Porque eu fiz uma seleção e depois apliquei, certo? O que a maioria faz é o quê? Aplicar no modelo todo. E aí, como a parede tem várias voltas, vários ângulos aqui diferentes, ó, ele vai se comportar também de maneira diferente quando você for consertar. Então, faça dessa forma. Selecione todos os que estão no mesmo vetor XY, tá? No meu caso, essa parede aqui poderia estar junto com essa outra aqui. Mas eu vou fazer separado, repetindo, para que fique mais fácil de entender, certo? Então, selecione ali os 3. Ok, e agora, Ivan? Quando você aplica o VW Map, ele te dá aqui como você quer mapear, né? Em cima de que forma primitiva você quer mapear. Você pode mapear na forma plana, que aqui está, você vê que já não se comportou bem. Pode ser cilindrical, pode ser esférico, pode ser um shrink warp, que é quando o elemento tem voltas, né, curvas, ondulações. E eu tenho aqui o box, que na maioria dos casos é o que eu uso e é o que mais funciona, certo? Mas aí tem a face, tem esse outro também. Eu vou deixar aqui no box, certo? Quando eu aplicar aqui em box, você pode vir aqui em cima, ó, que é o segredo. Você clica aqui nessa setinha e eu tenho um gizmo, tá? Esse gizmo aqui eu costumo dizer que ele é como se fosse o Ctrl T do Photoshop, só que para as texturas do 3ds Max. Então você seleciona aqui o gizmo e veja só, com a Move eu consigo mover aquela textura em relação àquela seleção que eu fiz, certo? Com o Rotate eu consigo rotacionar e com escala, obviamente, escalonar. Então eu vou pegar aqui no eixo de Z e vou escalonar para cima, no X, ó, para os lados. E assim eu vou dando aqui forma até encontrar os meus tijolos de uma maneira um pouco mais interativa, lógico, né? Veja que aqui você tem praticamente uma freehand, né? A mão livre, você alterar as texturas, certo? E aí quando você se sentir confortável com aquilo ali que você fez, por exemplo aqui, ó, esse tijolinho está no tamanho razoavelmente legal para mim, certo? Então, beleza, aceito e show, acabou-se. Aí qual é o problema? Né? Muita gente sabe essa função, mas não usa porque acontece o seguinte. Agora eu preciso fazer o outro ângulo. Ou então eu quero fazer essa outra parede bem aqui, ó. E o que é que acontece? Veja só. Quando eu volto aqui para o Edge Table Poly, certo? E seleciono a outra parede, ó,
Editable Poly, você veja que a que eu fiz agora há pouco já sumiu. Por quê? Porque cada VWMap desse que você aplicar só vai funcionar para aquela seleção específica, tá? Então, se eu já finalizei aqui, olha lá, tá tudo certinho, você precisa, como é que eu posso dizer, mesclar esse efeito ao Editable Poly. Ele não pode ser mais um efeito, não pode ser mais um modificador, ele tem que pertencer realmente ao mapeamento do objeto. Então, como é que eu faço isso? Você pode ou converter novamente em Editable Poly o modelo 3D, ou você pode vir aqui com o botão direito nessa região e Collapse All. Tanto faz. Eu vou preferir vir com o botão direito aqui no modelo, ó. Editable Poly. Certo? Pronto, finalizei uma parede. Certo? Eu vou até apertar Ctrl Z para mostrar uma manhãzinha aqui, ó. Apertei Ctrl Z. Um segredinho é que, como essa parede aqui do lado, ó, ela tem o mesmo XY da parede que eu acabei de fazer, eu posso copiar esse UVW e jogar para ela se eu quiser. Certo? Veja só. Botão direito, copy. Certo? Copiei esse UVW-Map. Beleza? Agora eu vou lá finalizar. Ó. Converter para Editable Poly. Ok? Finalizei. Certo? Agora eu vou aqui com a seleção. Veja só. Com a seleção do polígono. Agora eu vou selecionar, segurando o Ctrl, esses daqui. E lembrando que ele tem a mesma posição X e Y. Né? O que é que eu vou fazer agora? Vou lá e botão direito nessa região, paste. E olha lá, ele pega exatamente o mesmo tamanho dos tijolos anteriores. Beleza? Então esse é um segredinho aí, que muita gente não sabe, tá? E que ajuda muito, olha aí. E aí eu vou fazer isso para todo o modelo, tá? Lembrando que, por exemplo, essa parede aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui, ela não tem o mesmo x e y das outras duas que eu acabei de fazer. Então, você tem que fazer um manualmente para ela, ok? Do jeito que eu fiz agora há pouco, ok? Quer ver? Veja só, vamos fazer um teste, tá? Eu vou finalizar, ó, botão direito, converter para Editable Poly, finalizei, certo? Agora eu vou pegar ela aqui, ó, com o polígono, vou selecionar S, Ctrl S, Ctrl S, certo? Aí eu vou lá, botão direito, paste. Olha lá, ó, tá vendo? Ela engiou todinha. Por quê? Porque aqui tem que ser feito um outro VWMap. E é lógico que se você pegar aqui, ó, aonde finalizou um tijolo, você consegue conectar perfeitamente as duas agora, ó. Veja só, ele já está em box. Agora eu vou pegar o gizmo aqui, que é o Ctrl T, tá? E aí, naquele mesmo processo, intuitivo, eu vou aqui, ó, diminuir a largura, certo? Veja só, mais ou menos aí. Diminui só mais um pouquinho aqui, ó. Eu acho que vai estar bacana, certo? Botão direito, converter para Editable Poly. Olha aí. Show! Pessoal, é isso, tá? Vocês podem ver que ficou show, ó. Um conectou com o outro, conectou com o outro. Tranquilo, já conectou tudo direitinho aqui. E ficou top. É isso, você vai fazendo para cada face, né, da parede. O mesmo acontece lá para o nosso pallet, beleza, pessoal? É isso. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar mandando aí as dúvidas que eu posso estar resolvendo aqui. Show? Beleza, cara. Valeu. Até mais.